E vem conferir o que esperar do live action de Avatar, A Lenda de Aang. E um anime que com certeza faz muito sucesso é Avatar, A Lenda de Aang. Ele faz muito sucesso, tanto que ele ganhou continuações, ganhou livros, ganhou quadrinhos, ganhou até games, para poder continuar a obra e abordar ela de forma diferente. É aquela obra que ela consegue atrair pessoas que até hoje assistem, reassistem, são fãs, querem estudar mais o universo de Avatar para mostrar como esse universo é rico, como ele é apaixonante. E esse universo tão rico, tão apaixonante, que mudou a vida de tantas pessoas, agora vai ganhar uma versão live action feita pela Netflix. E aqui no vídeo de hoje eu vou começar falando um pouco sobre realmente a animação, falando um pouco sobre quantos episódios tem, apresentando um pouco uma obra para quem não conhece. A partir daí eu vou falar sobre a sinopse dela e aí a gente vai analisar um pouco o trailer como um todo do live action que saiu, que é o ponto principal desse vídeo, para poder falar um pouco sobre as minhas expectativas. E no final eu dou uma conclusão falando se eu tô mais esperançoso com esse live action ou se eu ainda tô com o pé atrás, se eu ainda tenho medo do resultado que pode entregar. Bom, como eu falei, Avatar, A Lenda de Aang é uma animação que fez muito sucesso desde o seu lançamento. Fechada num total de 3 temporadas e com 61 episódios, a animação foi ao ar entre os anos de 2005 até o ano de 2008. E uma coisa que muita gente esquece é que Avatar não é uma animação oriental. Na verdade, ele é uma animação ocidental, feita, produzida pela Nickelodeon, inclusive. Muita gente confunde isso, muita gente acha que foram os japoneses que fizeram Avatar, mas não, foram, na verdade, os americanos que fizeram. A série fez, como eu falei, tanto sucesso, que depois que acabou ela ganhou uma continuação, que continuava a história da sucessora do mundo dos avatares. E se chamou A Lenda de Korra, que também fez muito sucesso e foi uma série bem extensa. Um total de 52 episódios, 4 temporadas e foi ao ar entre os anos de 2012 até o ano de 2014. E como eu falei, fez um grande sucesso e assim como Avatar, A Lenda de Aang, também depois ganhou algumas continuações em quadrinhos e livros. Também vale destacar bem por cima que também Avatar fez tanto sucesso que ele foi pro mundo dos games. Games não tão conhecidos, não games que eram tão marcantes, mas é só para poder destacar mais ainda a popularidade que esse universo tem como um todo. Eu sei que os fãs não gostam dessa parte, mas é sempre bom, vale sempre destacar que em 2010 o Avatar ganhou a sua versão live action chamado Avatar, o Último Mestre do Ar, que foi uma versão completamente catastrófica em todos os sentidos. Eles cortaram histórias, cortaram personagens, atuações muito ruins, um roteiro que não funciona, facilitações de roteiro que você não entende, e Avatar é um universo tão rico, como eu já falei aqui, um universo que dá pra você fazer um estudo só de cada reino, cada elemento que tem ali, e o filme praticamente jogou fora. É uma catástrofe que, se você é fã de Avatar, eu espero que você nunca veja esse filme caso você não tenha visto. E se você só viu live action, vá assistir a animação que com certeza você não vai se arrepender. Depois de falar essa trajetória dentro da animação e esse sucesso total que essa animação tem, agora eu vou falar qual é a sinopse de Avatar, caso alguém não conheça. Avatar acompanha a história do garoto Aang, que é o atual sucessor de uma longa linhagem de avatares que são capazes de manipular os elementos ar, terra, água e fogo. Ele acorda de uma longa hibernação para salvar o mundo dos ataques da Nação do Fogo, cujo plano é dominar o mundo. E agora vamos falar um pouco sobre o trailer que foi divulgado sobre o live action. Aqui não vai ter como aprofundar muito no trailer, porque eu achei que o trailer mostrou muito pouco. Ele foi um bom trailer, porque ele conseguiu fazer com que quem assistisse criasse uma certa empolgação nos pontos certos, mostrando como está o visual do universo, o visual dos personagens, mas tem alguns pontos que eles não aprofundam muito. Antes de entrar nessa parte, falar o que eu gostei e o que eu não gostei, só queria fazer destaque a algumas coisas. O primeiro destaque é que foi confirmado até o momento que a série live action de Avatar, a primeira temporada, vai ter 8 episódios. E que a segunda e a terceira temporada de Avatar já estão confirmados também. Então já tem pelo menos até a terceira temporada eles vão tentar fechar essa história aparentemente. Além disso, vale destacar que eles já colocaram 15 milhões por episódio. Então isso também é uma outra informação para mostrar que o investimento está alto, assim como aconteceu com o live action de One Piece. Era um orçamento bem alto. E porque também eu gosto de destacar que é a
até o momento só 3 temporadas. Porque como eu falei, se o live action der muito certo, com toda certeza eles vão querer continuar a história com a lenda de Korra. E uma outra coisa que eu não falei lá atrás e vale destacar aqui é que Avatar 2024 vai ser o ano do Avatar, porque além de sair o live action, também vai sair 3 filmes sobre esse universo, onde vai ser algumas continuações, também vão passar ao mesmo tempo que a história principal. Vão ser 3 filmes diferentes, que alguns falam que, pelo que dá pra entender até o momento das divulgações, vai ser uma continuação, onde não vai se afetar a história principal. Então até isso no final pode ajudar o live action a querer acompanhar a história, continuar a história desse personagem que a gente gosta tanto. Agora eu coloquei esses destaques da produção, agora vamos falar um pouco sobre o trailer. Como já falei antes, não tem muito o que destacar no trailer em relação a tanta história, até onde vai alguns pontos, porque eles podem querer adaptar, misturar alguns eventos que estão na frente para poder fazer algo coeso para uma adaptação para uma série de TV live action, mas aqui não tem como saber, até porque o trailer mostra muito pouco. Para quem não viu o trailer, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele é um trailer que ele mostra uma narração em off durante todo o trailer, falando sobre o ressurgimento do Avatar, a importância dele, mas logo depois, só que os atores em si não tem tantas falas assim. O que vai destacar do trailer em si são 2 pontos que me agradaram muito, que é o visual dos personagens e o visual do universo como um todo. Por que eu falo primeiro destacar os personagens? Porque já saiu um live action de Avatar, e se você assistiu aquele live action, você sabe que eles não respeitaram, por exemplo, a etnia dos personagens. Você pode ver que ali foi realmente aquela versão norte-americana de um filme de Avatar, onde eles querem mais que venda para esse mercado ocidental do que para uma parte internacional. Então a partir daí, eles colocam o que eles acham que vai chamar mais a atenção do público, não respeitando a etnia, não respeitando os personagens. Aqui, você consegue ver desde o visual dos personagens que existe pelo menos um respeito. Você consegue ver que eles se preocupam com os pequenos detalhes, e isso já faz com que crie uma expectativa grande para esse live action. Em momentos específicos, quando você vê a vestimenta dos personagens, desde o Zuko, passando pela Azula, você consegue ver que eles respeitam muito a parte do fogo na vestimenta, nos cenários que aparecem do palácio, e isso é muito interessante. Mas não só ali, existem outros cenários, como por exemplo, quando a Katara ou o Sokka aparece, que é bem rapidinho a primeira aparição deles, que mostra que eles encontram o Aang preso dentro daquela parte de gelo, hibernando, você consegue perceber que já tem uma fidelidade ao lugar. E quando vamos para outros elementos, outros países de outros elementos, como da Terra, você consegue perceber que existe um certo respeito com aquele cenário. Então, visualmente, os personagens são muito interessantes. Eu gostei muito do visual de todos ali, alguns eu gostei mais, alguns eu gostei menos, isso é inevitável, mas de modo geral, eu adorei quase todos que estão ali. Eu gostei muito da Katara, a Azula eu achei incrível, até o Zuko que eu achei que não tinha gostado tanto, depois eu gostei até o Tio Iroh, que é alguém que eu achei que poderia ficar um visual meio estranho no live action, ficou fantástico aqui. E como eu falei, não só os personagens. Quando você realmente entra nos cenários, você vê que eles também estão muito vivos. Claro, ali já gera uma pequena preocupação. Por quê? Porque os cenários estão obviamente muito abertos. E você consegue ver que realmente abertos, os cenários são muito bonitos e destacam muito o lugar, algo que é muito interessante. E visualmente você consegue ver que a série está respeitando muito a mitologia de Avatar em relação ao visual dos personagens. O que preocupa muito é quando eles chegam em cenários muito fechados. Tem poucas sequências de ação, mas as que tem, você consegue perceber que tem muito pouco personagem. Por exemplo, tem uma cena que o Zuko tá andando no meio de alguns soldados. Você consegue ver que a cena aberta, que eles mostram rapidamente, mostra que é um palácio muito grande. E depois tem 6 soldados. Quando naquele momento que eles estão, parece que é um cenário ali mais envolvendo o elemento da Terra, você consegue perceber que parece que é um cenário bem cenográfico, no sentido de, parece que ele é um pouco artificial, e a partir daí parece que tem pouca gente. Claro, é uma cena rápida, que eu falei, esse é o problema desse trailer, ele é tão rápido que até o julgamento pode ser errado na primeira visão, mas vendo o trailer, passa a impressão. Enquanto quando a cena tá aberta, é muito bonito ver os cenários, é muito legal ver como eles são feitos, quando fecha um pouco, já essa preocupação de ter menos gente do que deveria ter. E obviamente, tem que destacar outra coisa, os cenários estão lindos, o CGI da série até agora se destaca bastante, até quando você vê o Appa, o Momo, mas tem que se destacar uma coisa a mais, a série só vai lançar para o final de fevereiro, então eles têm 3 meses para melhorar a parte gráfica, que já tá ótima, então a expectativa tá alta, porque nesse sentido de cenário e visual, e respeito à obra em questão de visual, isso chama muito a minha atenção, porque ainda tem muito tempo para eles melhorarem graficamente algo que já tá muito bom, pelo menos para mim, e obviamente vale destacar o dinheiro que eles investiram, o dinheiro obviamente cria uma expectativa grande porque mostra que em questão de investimento eles estão apostando muito na série.
E a última coisa que eu queria destacar do trailer, mas é um pouco fora, é algo que eu fiquei pensando quando eu vi o trailer. É a minha preocupação com a idade dos atores. Isso obviamente não me preocupa. Quando você vê fidelidade, você consegue perceber que eles estão sendo fiéis ali com o que eles estão mostrando em tela. O que me preocupa um pouco é a distância de uma temporada da outra, que pode ser que os atores cresçam muito e percam um pouco de alguns elementos interessantes da série. Então isso é uma coisa que me preocupa, a duração de quando vai gravar uma temporada ou outra, mas isso não envolve a série em si, o trailer. Mas é algo que eu queria destacar que me preocupa um pouco. Mas algo que aí chega na parte da conclusão é o seguinte: quando eu penso nessa série como um todo, existem 3 pontos que colocam que eu tenho uma expectativa alta para esse live action. O primeiro seria, obviamente, visualmente os personagens, que estão muito fiéis. O segundo ponto seria envolvendo os cenários, que também estão muito fiéis. Agora, o terceiro ponto que coloca com que, para mim, esse live action tem tudo para dar certo, é ele ter sido feito com uma linguagem diferente do outro live actions. Por que é tão difícil você adaptar mangás e animes? Porque quando você pensa nessas obras, eles têm uma linguagem própria. Então quando você vai adaptar elas, você precisa fazer uma adaptação não apenas de uma mídia para outra, mas também de uma linguagem universal, onde todos vão entender. E ali é uma linguagem diferente. Então gera uma certa dificuldade de adaptar. Já o Avatar, ele é feito mais pensado no Ocidente. Afinal, ele foi criado pela parte americana. Os americanos criaram essa obra. Então a partir daí, eu acho que isso também pode ajudar na parte da adaptação. Pode criar uma facilitação para hora de eles adaptarem a obra. Então esse é outro ponto que cria muita expectativa. Tanto que você pode ver, e quando você assiste as primeiras temporadas, a primeira temporada principalmente, tem episódios ou outros que facilmente podem ser cortados. Personagens que podem ser cortados e que numa linguagem mais mais oriental, dificilmente se cortaria. Porque os mangakas normalmente se preocupam mais em todo personagem ter uma certa importância na sua obra. Não todos, obviamente. Tem algumas obras que não acontecem isso, mas normalmente um personagem que aparece pouco ajuda muito um personagem a se desenvolver. Aqui eles trabalham com uma linguagem diferente, e essa linguagem pode ajudar muito na adaptação. Então esses são os 3 pontos que criam uma expectativa muito alta. O trailer como um todo em questão de visual e essa linguagem diferente. O que me dá medo é um pouco envolvendo a atuação. Eu não conheço esses atores que estão ali, são atores que são bem fiéis visualmente, mas eu não sei como é que eles vão atuar, e o carisma deles pode ser que estrague a série. Se visualmente tudo for perfeito, mas os atores não forem carismáticos e interessantes, a relação deles não funcionar, a série pode desmoronar, e a gente não conhece atores. Então a partir daí, esse gera a maior preocupação, e é um ponto principal. A atuação tem que se destacar mais do que tudo que eu mencionei aqui. E nesse trailer, ninguém fala uma palavra. A gente não sabe como é que é a voz, a gente não sabe como é que é a atuação deles, se eles são bons, são ruins. Então, esse é o único medo que eu tenho. As atuações que podem realmente estragar a série, porque são poucos atores conhecidos e a gente não sabe como é que eles vão ser em tela, e eles têm que carregar a série. São atores que, inclusive, por serem muito jovens, não têm muita experiência como um todo. E essa falta de experiência também pode atrapalhar. No fim, eu tô com uma expectativa alta pelo que eu vi, mas mesmo assim, ainda tô com o pé atrás, porque o principal da série quer saber: atores são carismáticos? Eles são bons atores? A gente ainda não consegue ver no trailer. E mais do que isso, a gente não consegue nem saber qual é a voz deles, pra saber se eles já conseguem te convencer ali num primeiro momento de que eles podem mandar bem nos personagens. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do primeiro trailer de Avatar? Você tá com uma expectativa alta ou tá preocupado com o live action? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.